Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Tribuna na TV. Hoje eu já vou começar fazendo uma pergunta para você de casa. Como é que está a tua saúde mental? Você sabe, conhece alguém que já reclamou de depressão, de ansiedade? Pois é, são esses temas que a gente vai conversar hoje com o psicoterapeuta Adriano Miranda, que está aqui do meu lado. Adriano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar presente hoje aqui conversando com a gente. Ok, para mim é um prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando sobre saúde mental, que é um tema tão importante, tão relevante, né, para os nossos dias. Tá certo. Bom, o Adriano é bacharel em Teologia e Psicologia, Isso. Neurociência na Prática Clínica, formado em Ciências do Bem-Estar e psicoterapeuta de reprocessamento generativo. Exatamente. Trabalha com redução dos transtornos emocionais graves e além de especialista em leitura corporal. Antes de começar o programa, nós estamos conversando aqui sobre alguns tics, né? Alguns movimentos que indicam dominação, aceitação, sim, né? Sim, tem muito disso, né? Hoje as pessoas usam isso intencionalmente falando, né? Uhum. Então, em chegadas de ambiente, em tom de voz. Hoje se aplica muito também a hipnose, vários outros movimentos que você não percebe, mas o seu inconsciente começa a ler de uma forma bem detalhada essas coisas, esses detalhes, e que fazem diferença depois. E tem gente que estuda esse tipo de comportamento, algum gestual para... Totalmente. Toda a programação de gesto, as pessoas são muito intencionais, os políticos são muito intencionais. Então eles não têm essas falas, as colocações, os verbetes que eles criam, ou os slogans que eles criam, é justamente para ir colando com a sua forma, com o seu gesto. Tudo, na verdade, é um escape mental, né? Tudo tem uma explicação mental a respeito dos assuntos. Adriano, o que é o movimento Mentes Libertas? Uau, então, o movimento Mentes Libertas, ele é o resultado de uma vida inteira que eu tive, né? Eu encurtando aqui para tu entender, em 2014, 2015, eu estava à frente de uma organização não governamental, né? Então eu tinha um papel bem relevante, a gente tinha várias ações no município de São Paulo, eu sou paulista, e lá eu tinha praticamente 1.000 pessoas na minha coordenação, e então tinha ações sociais, como agente pastoral também, então a gente fazia missões socio-humanitárias, a gente realizou na África, na Bolívia, na Guiana, nos ribeirinhos, então era muita ação. E com tudo isso na minha coordenação, a gente começou a criar algumas cooperativas de construção também para ajudar as pessoas de baixa renda da nossa comunidade. Criamos também cooperativas de alimento também para poder viabilizar a parte social. Em São Paulo, na época, em 2014, tinha um programa chamado Viva Leite. Aí eu tive o privilégio de representar todas as ONGs em 2014 do município de São Paulo inteiro, né, de 17 milhões de pessoas. Eu que tinha a fala nas plenárias, né, na Assembleia Legislativa. Então eu comecei a me colocar muito nesse cenário, tanto político quanto social, e eu tive um burnout que eu não sabia. Na época eu não sabia o que era, e a gente não parava, e aquela coisa vindo consumindo, ansiedade, insônia, irritabilidade, perdendo as coisas, esquecendo, ou seja, aí eu fui perdendo tudo. Eu tive que me afastar de tudo e fui entregando as coisas e fui mergulhando. Aí nesse cárcere que eu estudei psicologia mais aprofundadamente, terapia de reprocessamento, todas as coisas ali relacionadas à psique, e eu consegui sair. E essa chave que eu descobri, eu entendi que eu poderia levar para o maior número de pessoas possíveis. E ali eu comecei, então, a ressignificar a minha vida. Eu estava saindo tinha mergulhado na ansiedade de 2014, 2015, depois eu me levantei, vim para o sul para me afastar das coisas de São Paulo, que eu era uma pessoa que tinha um certo carisma, a gente conhecia bastante gente lá, então precisei resetar. Só que aqui eu comecei também a desenvolver alguns negócios, consegui montar uma pequena construtora, e ali eu comecei a trabalhar, mas eu já vinha no meu ressignificado e na minha cura. E hoje, que eu digo assim, de pouquíssimo tempo para cá, eu entendi a minha missão, porque existe trabalho, existe carreira, existe vocação. Hoje eu atuo na minha vocação, Adilson. Que é a liderança desse movimento. É levar
essa chave para o maior número de pessoas possíveis. Então, o movimento Mentes Libertas, ele nasce com um ideal de quê? Qual é o nosso ideal? É de tirar o Brasil do país mais ansioso do mundo. Talvez você não saiba disso, mas nós lideramos esse ranking segundo a OMS. Lamentavelmente, nós somos o país mais ansioso do mundo. E o movimento Mentes Libertas se levanta como uma dessas frentes para a gente combater esse cenário. Certo. Adriano, nós estamos agora numa época de festas, né? Tivemos o Natal essa semana que vem agora já né, o Réveillon, e existe uma parcela da população que está em festa, mas aqui tem uma parcela da população que se ressente muito, né? Alguém que teve perdas significativas nesse ano, às vezes perdeu um parente, perdeu um ente querido, né? E esse mês é muito difícil. Isso é relacionado à ansiedade, à depressão, alguma coisa nesse sentido? Esse luto que fica, tem prazo? Então, o que acontece, não tem uma relação direta, né, disso, mas assim, é um mês que a gente fica reflexivo, por quê? Porque é um mês que, estranhamente, a gente se descola de uma energia que a gente deveria viver todos os dias. Então, por exemplo, se eu não falo com alguém, eu passo a falar, deixa quieto, é Natal, eu vou abraçar, eu nem vou naquele meu parente, eu nem gosto dele, nem me identifico muito bem, mas aí é Natal, a gente se abraça, então essa energia a gente deveria realmente investir durante o ano inteiro. Uhum. Mas o que acontece? No mês de dezembro a gente fica mais sensitivo a isso. E aí o que acontece? Para algumas pessoas, como você disse, é toda essa festa, tem gente que não vê a hora de chegar, de comemorar, de fazer as coisas. Mas tem algumas pessoas que elas olham para trás. Né? Então o que acontece? Quando eu me recordo, quando eu volto, né, se não me engano, tem uma emissora que faz a retrospectiva 2025. Uhum. Então é muito comum no final a gente fazer a retrospectiva. Até meu marketing fez a minha retrospectiva desse ano. Então é muito comum a gente olhar para trás. E quando a gente olha para trás, a gente se depara com algumas situações que ficaram mal resolvidas. Então, por exemplo, a questão do luto que você citou vem muito nesse mês de dezembro por conta dessa naturalidade de fazer uma retrospectiva da nossa vida para trás. Uhum. E quando a gente olha essas questões, aí vem, puxa, as pessoas que a gente perdeu, né, as pessoas que não estão mais conosco, e que, na verdade, a gente estava até conversando nos bastidores aqui, existe uma diferença entre a dor e o sofrimento. Uhum. Então, quando a gente entende em processos terapêuticos, eu atuo muito isso, né, dentro das neurociências na prática clínica, que é quando você entende que a dor você não controla, você perdeu alguém, não está no seu controle. Né? Lamentavelmente, aconteceu. E isso é imutável, né? A não ser que uma força maior, mas naturalmente imutável. Agora, o sofrimento, por incrível que pareça, você controla. Por quê? O que gera o sofrimento? É você não aceitar a dor. Então, cada vez que eu não aceito o que aconteceu, eu gero o sofrimento. E é isso que desgasta, é isso que chega no final do ano com uma carga muito pesada, que você não quer interagir, que você não quer conversar, que você não quer falar com mais ninguém, você não vê a hora de passar, né? Muitas pessoas não vê a hora de passar no mês de dezembro para, beleza, janeiro, graças a Deus passou. Não, mas esse sofrimento, ele tem que ser tratado. Como que eu trato o sofrimento? Aceitando. Então, a partir do momento que eu me posiciono a entender que foi uma perda lamentável, mas eu entendo que é o ciclo da vida e que as coisas vão ficar em memória positiva, porque com certeza essa pessoa que hoje eu sofro, ela gostaria de ser lembrada por aquilo que ela foi positivamente, né? E as pessoas, por não saber trabalhar com luto, elas lembram da pessoa só pela dor, só pelo sofrimento. Então a gente tem esse trabalho e ele é libertador, né, disso. É isso que acontece no mês de dezembro, que as pessoas ficam mais reflexivas. Uhum. E, bom, tem outro lado também, né? O pessoal passou as festas, chegou janeiro, né? Primeira semana ainda está aquele rescaldo, ainda está de férias, na segunda de repente olha, meu Deus, eu tinha as minhas contas, as contas são as mesmas. Eles tinham apagado isso. Eu já tinha apagado coisa. E por isso o Janeiro Branco, né, que é o mês dedicado à campanha de conscientização em defesa da saúde mental. Isso. Né? Como é que surgiu isso? Por quê? Porque a gente... Você tinha me explicado? Sim, está em branco, é um papel em branco mesmo de janeiro. É isso, perfeito. O Janeiro Branco foi criado por um casal de psicólogos daqui mesmo, né, do Brasil. Então é um orgulho nacional isso. E há pouquíssimo tempo para cá, né, 2021, mais ou menos para cá, foi criado o Janeiro Branco com essa intencionalidade. Por exemplo, eu pego um papel em branco. Quando eu faço as minhas palestras, que eu faço também essa palestra
no mundo corporativo. Então, tem algumas empresas que eu vou palestrar sobre o Janeiro Branco, eu levo uma agenda em branco. Aí eu falo assim, o que é isso aqui? Uma agenda. Aí a gente começa a abrir, mas ela está em branco. Para alguns empresários, né, paralelo ao burnout, é quase um sonho você ter uma agenda em branco, mas na verdade é porque você vai começar a escrever. Você vai começar a ter a possibilidade de desenhar toda uma programação, entendeu? Então, o janeiro é o primeiro mês e ele tem que ser zerado, você tem que entrar zerado. Então, essa campanha do Janeiro Branco dentro do mundo corporativo é justamente para ligar, olha, como é que você vai conduzir a tua vida esse ano de 2026? Quais são as suas metas? Qual é o cuidado mental que você vai ter em 2026, porque as pessoas não sabem, mas segundo a OMS, o que é ter saúde mental, Adilson? Não é não ir no psicólogo ou no psicoterapeuta, é estar. Então, por exemplo, quando é que eu entro para a estatística? Quando eu estou fazendo psicoterapia. Aí eu faço parte de um grupo de pessoas que tem saúde mental. E quem não faz? Não faz parte desse grupo. Então, janeiro é esse mês reflexivo e o branco tem entrado muito forte em grandes empresas, principalmente aqui de Itajaí, tá bem legal, de empresas que estão entendendo que os seus funcionários, os seus colaboradores precisam ter esse olhar. Porque não sei se você sabe, mas nos últimos 10 anos, também segundo por dados da OMS, nos últimos 10 anos, 13 bilhões de dólares foram gastados no mundo por saúde mental corporativa. De afastamento de pessoas, de afastamento por ordem emocional. Então, é um alarme isso. Tem a NR1 que a gente pode também estar falando sobre isso, mas o Janeiro Branco, ele nasce com essa responsabilidade. Faz e é muito bem, bonito. então, para a saúde mental, fazer as promessas para si mesmo de fim de ano. Cara, isso faz bem para a vida inteira. Se as pessoas entendessem o que é você escrever o que você quer. E botar no papel mesmo, não só pensar, eu vou fazer isso. Não, botar no papel. O problema é que, assim, ó, tudo que é muito bom, nosso país tem a capacidade de, às vezes, banalizar. Então, por exemplo, eu sou coach. Aí o pessoal fala, mas é um assunto de coach. Mas, gente, qual é o problema de um profissional que te conduz do ponto A ao ponto B? Não, mas a gente conseguiu banalizar isso, por incrível que pareça. Esse aí é mais um livrinho de autoajuda. Poxa, mas que livro bom. É um livro que te proporciona ajuda. Então, a gente vai banalizando essas coisas, entende? Então, quando você vê assim, puxa, escreve as suas coisas. Eu vou fazer uma dinâmica com você, posso? Claro. Então, vamos lá. Estamos aqui. Digamos assim, você tem o seu carro, não sei qual é. E aí você pensou em trocar de carro, você já escolheu o modelo, você já escolheu a cor desse carro. Tu concorda comigo que quando você sai na rua, você só enxerga esse carro na tua frente? Isso está acontecendo comigo exatamente nesse momento que eu estou pensando em trocar de carro no ano que vem. Eu já vi esse carro 500 mil vezes. Mas... E antes não... Por quê? Porque você mostrou para o teu inconsciente, para a tua psique, aonde você quer chegar. Olha o poder que nós temos no nosso cérebro. Isso eu faço também nas minhas consultorias, né, que eu presto muito dentro da neurociência. Até hoje uma pessoa me perguntou e falou assim, puxa, como coach, Adriano, o que você faz? Eu falei assim, é autoconhecimento. A pessoa tem que ter autoconhecimento. Então tu imagina assim, ó, você só quis algo e o teu cérebro já está trabalhando para você chegar. Então você imagina que se você começa a colocar num papel, viver aquele sentimento, não só escrever, sabe, eu quero viver intencionalmente cada item que eu estou colocando, o meu cérebro começa a desenhar. E aí é a questão do teu carro, entendeu? Você colocou, aí do nada você vira assim, carro vermelho, você quer um vermelho, por exemplo, carro vermelho. Não, olha como a nossa mente nos proporciona esses caminhos. Então é importantíssimo esse começo de ano, fazer essa lista. Tá certo. E você é responsável pela consultoria Ansiedade Zero. Isso. O que é que vem a ser isso? Essa consultoria, eu validei ela nos últimos 3 anos, né? E, como a gente disse nos bastidores, já foi um podcast nos bastidores anteriormente. Que é o que acontece. Eu percebi que eu conseguia sair, né? Como eu saí rápido, eu achei a chave desse cárcere mental, da ansiedade, da depressão, do pânico, porque eu sou especialista em transtornos emocionais graves. Tem que ser grave para mim tratar. Se não for grave, aí eu coloco para alguém da minha equipe tratar, que para mim é tranquilo. Mas os graves eu pego, eu gosto. Eu tenho facilidade e eu me dou melhor com eles. E a consultoria Ansiedade Zero, ela nasceu de uma validação nos últimos 3 anos, onde eu apliquei protocolos de tudo que eu sei. Então, assim, de psicoterapia, de higiene do sono, de neurociências, de jejum de dopamina, de exames de sangue. Isso a gente pode conversar muito sobre questões de ansiedade e depressão, ligar
ligados ao teu processo químico. Eu tenho histórias, Adilson, de pessoas que tiveram surtos psicóticos e que estavam com baixo índice de vitamina B12, a metilcobalamina, e que já estavam caminhando para os psicotrópicos. Então, assim, a gente tem todo um amparato. Eu pego essa pessoa e em 60 dias eu resolvo ansiedade, depressão, pânico, fobias e luto. Tá brincando. Depressão? Porque diz que depressão parece que é um negócio que não tem cura. Então, quando a gente ouve isso, né? Ah, a depressão não tem cura. Na verdade, ela não tem cura porque ela não é uma doença, né? Então, se ela fosse uma doença, ela teria uma cura. A ansiedade também não é uma doença. Ela também não tem cura por conta disso. Mas nós resolvemos a ansiedade, nós resolvemos a depressão porque ela é um transtorno. Então, assim, a ansiedade, ela tem que me manter vivo. Se eu não tiver ansiedade, as pessoas falam assim, ah, doutor, então quer dizer que agora eu não tenho mais ansiedade? Eu falei, não, você não tem mais o transtorno da ansiedade. Porque a ansiedade é benéfica em certos casos, muito, né? Sem ansiedade, eu não olho a rua para atravessar e saio atravessando. Então, é ela que me mantém vivo. Ela faz parte do meu cérebro reptiliano, lá, do cérebro de MacLean, que uma das divisões de nós, quanto seres humanos, né, das cavernas, digamos, o que nos mantinha vivo era tipo assim, eu virava para você lá na caverna e falava assim, Adilson, vamos lá daqui, outro lado da montanha, você ia falar para mim assim, cara, mas e se a gente morrer? Eu falei, pois é uma possibilidade. E isso aí nos mantinha vivo quanto espécie humana. Só que isso hoje não sofreu umas atualizações, a gente ainda não está na versão 2.0 ainda. Mas o que acontece? A depressão e os transtornos emocionais se resolvem sim, Adilson, tá? Eu falo isso, eu tenho validação, quer ver um outro diagnóstico que a medicina diz que não tem cura é a fibromialgia. Então, e na minha clínica, a gente consegue ter casos 100% de resolução de fibromialgia. Por quê? Porque é nessa intensidade. E eu torno a dizer, gente, o movimento Mentes Libertas, ele é contra... na verdade, nós somos um grande movimento de pessoas que não aguentam mais sofrer debaixo dos transtornos emocionais, das medicalizações que nunca acabam, só aumentam, e isso tem um fator das pessoas não terem uma preocupação química primeiro, antes de medicar o cliente, e das terapias intermináveis que a gente também conversou, que não acaba nunca, fica anos. Eu não fico mais que 4 meses com um cliente. Paciente... É muito raro, muito raro. Então, por isso que a gente tem tido esse papel relevante, mas eu falo para você, a ansiedade já está até no meu Instagram. Ansiedade e depressão não tem cura porque não são doenças, são transtornos, mas se resolvem. Certo. E como é que a pessoa percebe, puxa, eu estou depressivo, estou em depressão? Ah, legal. Olha, tem uma indicação que ninguém dá a mínima, mas o nosso corpo ele é muito sutil, ele não vem de uma vez. Então, assim, quando eu tenho casos de ansiedade, depressão, quando a pessoa está entrando nisso, ela é tão sutil que ela não percebe. Então, assim, por exemplo, no caso de ansiedade, quando é que eu sei que eu começo a entrar? Quando você começa a ter uma ansiedade para uma coisa boa, sabe? Tipo, eu vou dar uma entrevista aqui com a Adilson, que privilégio. Tô com uma ansiedade no estômago. Isso é uma coisa boa, né? Porque eu estou esperando algo bom do futuro. Só que não é para acontecer. É para acontecer uma coisa normal. Essa mesma sensação de pessoas que se emocionam para algo bom, ela já é um caminho para que elas ficam com medo depois daquilo que elas não controlam. Por que elas estão com aquela ansiedade boa? Porque elas não controlam. Puxa, como vai ser essa entrevista? Como é que vai ser falar com o cara? Nossa, vai para transmissão, né, da TV, vai ser como? É algo bom. Só que depois isso vai ser assim. E se eu sair na rua e for atropelado? E se alguém me roubar? E se alguém isso aqui? Então, os indicativos da ansiedade é quando você começa a ter ansiedade para algo bom. Você não tem que ter, você tem que ter ansiedade para sobreviver. Tomou um susto, ansiedade. O carro quase te atropelou, pá, né? Daquele. E reparou que é bem na região do ventre, né? É bem no intestino, né? Por causa dos rins, né? A gente tá na suprarrenal. Então, assim, o sistema simpático, ele tá montado aqui, justamente para te colocar alerta para cima e para baixo. Aqui tu bate, aqui tu corre. E a depressão, Adilson, é interessante também que as pessoas acham que acordam mal. O maior indicativo de uma depressão para daqui 5 anos é você começar a acordar com dor na cervical aqui, ó, entre o pescoço e o ombro. Ah, eu não dormi bem, não é. Aqui, ó, é acúmulo de pressão. Então, conforme a pessoa vai acumulando problemas na sua vida, familiar, emocionalmente, questões da infância, questões que estão adquirindo agora, elas começam a acordar com uma dorzinha aqui e elas acham que dormiram mal. Mas não é. É uma indicação de uma futura depressão para daqui 3, 5 anos. Então, é as formas que a gente consegue prever. Eu conheço casos de pessoas que reclamam de dor insistente já há anos, por exemplo. Eu tenho dor aqui que às vezes até dificulta a mobilidade do braço. Isso é um sinal já de
possível ou não? Isso. Na minha clínica eu consigo fazer uma dinâmica, né, uma técnica para saber se é. Geralmente sim. Se você dormiu, se você tem um colchão bom, se você tem um travesseiro bacana e tá acordando com essa dor e acorda travada e depois ao longo do dia ela se solta, Sim. aí tu começa a perceber que o dia que você não foi muito produtivo ou que aconteceu alguma discussão, alguma coisa, você acorda com mais dor no outro dia. Aí ela é emocional. Se ela vem após um dia que você passou por estresse, passou por algum momento de nervosismo, ela é emocional. E aí ela está dando indicativos de uma futura possível depressão para daqui 3, 5 anos. E qual é o momento certo de procurar ajuda? Sempre. Sempre. Toda pessoa deveria... Engraçado, né? Nós temos, né? Estamos praticamente na mesma geração, né? Hoje eu descobri que a gente não está mais na geração Z, a gente está na geração B. Já virou. Já virou o alfabeto, né? A gente está na X lá. Mas o que acontece? Hoje as pessoas todas deveriam, sabe, fazer uma psicoterapia, entendendo questões, porque todo mundo tem alguma questão para resolver. Então, quando eu atuo com transtornos emocionais graves, eu estou pegando casos críticos, né? Aí são estupros, abusos, imagina, né? É muito pesado a gente resolver isso. Mas agora, dentro da neurociência, são hábitos e a gente consegue mudar pouquíssimas coisas. Vou dar um exemplo assim. Por que as pessoas têm medo de barata? A grande maioria é uma fobia. Agora, por quê? Porque quando você era pequeno, passou uma barata, o bebê tentou pegar. Ele não tá nem aí, cara. Ele vai pegar, ele não tem medo de nada. Aí você fala assim, não, pega isso, cuidado. Não, isso é bicho. Você tá traumatizando a criança. Sem perceber, Os pais traumatizam. Engole esse choro. Deus do céu. Aí tu vai engolir várias coisas na tua vida. Então, todo mundo realmente deveria passar por um processo de psicoterapia. Tá? Mas claro que assim, o indicativo é, não tô dormindo bem, eu estou tendo crises ou aceleração muito facilmente, nervosismo, né? Você precisa procurar ajuda. E se você cair num bom terapeuta, o que ele vai fazer? Exame de sangue. Tu já viu algum psicoterapeuta te pedir exame de sangue? Tinha comentado isso. Eu ia perguntar, mas por que o exame de sangue? Esse problema é na cuca. Pois é. Então, o que acontece? Hoje no Brasil, está muito discriminado o uso das drogas que se tem, dos psicotrópicos. Então, o que acontece? Se você for no neuro hoje, eu não estou conseguindo dormir, toma esse remédio. Eu estou muito agitado, toma esse daqui, um ansiolítico. Gente, isso está muito discriminado. Mas o que acontece, na verdade, pode não ser o problema da insônia, pode não ser o problema da ansiedade. Pode ser falta de vitamina. Então, por exemplo, a metilcobalamina, que é a vitamina B12, causa alucinação. Eu já tive casos de clientes meus que foram parar em clínicas psiquiátricas e que começaram a administrar drogas pesadíssimas e eu pedi o exame de sangue e eu tenho uma biomédica na minha equipe e ela falou assim, nossa, a metilcobalamina está no pé. E eu liguei para eles e falei assim, olha, eu sou psicoterapeuta desse cliente, me dá uma injeção de B12, não aplique esse remédio, espera um quadro de 6 horas, por favor. Aí 6 horas, Adilson, a pessoa melhorou. A ansiedade saiu do surto. Saiu por causa de vitamina B12, entendeu? A vitamina B12, ela muito baixa causa surto e ela muito alta causa surto também. Olha que loucura. A vitamina D, entendeu? Ela provoca processos do sistema simpático, que é a questão de ansiedade, aceleração, agitação, irritabilidade, insônia, baixa melatonina, cortisol muito alto. Então, o cortisol é um neurohormônio que compete com a melatonina. A melatonina é do sono. Se tu tem a melatonina baixa, o cortisol está alto. Gente, é um processo químico. Então, antes de eu tratar um cliente, eu peço um exame de sangue para ele. E quantos eu já falei assim, amigão, tu não precisa de nada comigo aqui, ó. Ajusta a tua química, ajusta o teu processo hormonal, ajusta as tuas vitaminas e vai viver bem. Vários. E aí, como é que fica? É por conta disso. Bom, o assunto está bem bacana, tem bastante coisa aqui para perguntar ainda, mas já estão me sinalizando ali que a gente tem obrigado a dar um break aqui agora, tá bom? Tranquilo. Tranquilo. Mas eu vou voltar contigo falando ainda sobre depressão e ansiedade. Eu tinha meio que dizia que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e o estresse é excesso de presente agora, né? A gente vai voltar sobre esse assunto, com ok? certeza. E Maravilha. Você não sai daí, tá? A gente vai dar uma parada aqui, mas volta já. Até daqui a pouco.